questão do Enem 2020. Essa aqui também já trouxe um desenho para a gente falar sobre ela. Olha, vamos para o enunciado, como sempre, lembrando aquela técnica. A questão do Enem, você faz ali um filtro, você filtra o seu olhar no enunciado, tá? A característica física que justifica a fixação do homem nos locais apresentados no texto é a ocorrência de, novamente, uma característica física, que a gente está falando aqui, é importante pensar nisso, característica física. Nessa questão a gente quer, galera, a causa, tá? Eu quero a causa que ajuda, que está relacionada a essa característica física, que ajuda na fixação do homem. Vamos ver o texto? As cidades de Puebla, no México, e Legazpi, nas Filipinas, não têm quase nada em comum. Estão muito longe uma da outra e são habitadas por povos muito diferentes. O que as une é um trágico detalhe da sua geografia. Elas foram erguidas na vizinhança de vulcões, dos vulcões mais perigosos do mundo. O mexicano Popocatépetl, não sei falar isso aqui não, gente, Popocatépetl, e o filipino Mayon. Seus habitantes precisam estar prontos para correr a qualquer hora. Eles fazem parte dos 550 milhões de indivíduos que moram em zonas de risco vulcânica no mundo. Zona de risco vulcânica no mundo, beleza. Ao contrário do que seria sensato, continuam ali, indiferentes ao perigo que os espreita. Gente, por que será que nós temos grandes concentrações de pessoas, áreas preenchidas, muito povoadas, próximo a vulcões? Essa é a pergunta. A gente quer saber a causa disso. Gente, e aí vamos para o desenho que eu fiz aqui para vocês, tá? As áreas vulcânicas, quando você tem atividade vulcânica, não só do vulcão com cone, tá, gente? Tem locais que vocês têm extravasamento do magma, mas sem a formação do cone vulcânico. Mas na maioria das vezes a gente está falando aqui realmente de cones vulcânicos. Gente, quando o magma extravasa do vulcão, tá? Esse magma vai virar rocha, beleza? Esse magma vai virar rocha. Se esse magma vai virar rocha, o resultado qual é? Essa rocha, galera, quando opa, apagou o desenho aqui. Quando intemperizada, tá? Intemperizada significa quando desgastada, ela vai liberar muitos minerais, nutrientes para o solo. Porque o magma, vou te lembrar aqui, ó, que o magma é composto principalmente por silicatos, silício e magnésio. Magnésio, gente, é um macronutriente essencial para o crescimento das plantas. Então, solos vulcânicos são solos extremamente férteis, tá? Então, se você tem uma rocha vulcânica que é resultado do resfriamento do magma em superfície, essa rocha é chamada de rocha vulcânica, né? Ou magmática vulcânica. Então, essa aqui é uma rocha do tipo magmática. Lembrando, galera, que as rochas magmáticas, elas se diferem em dois grandes grupos, né? As rochas magmáticas, que são chamadas de vulcânicas ou extrusivas, e as rochas magmáticas plutônicas ou intrusivas. Plutônica é porque o magma esfriou dentro da crosta, em câmaras magmáticas, tá? Plutônica vem de Plutão, vem de interior, porque Plutão é o deus do submundo na mitologia romana, enquanto que, no caso, a vulcânica, a gente está falando do magma que esfriou do lado de fora da crosta, beleza? Dito isso, vamos lá. A característica física que justifica essa concentração de pessoas, gente, de cara, o gabarito da questão. Letra A, solo fértil, tá? Correto o solo fértil. Por que está correto o solo fértil, Léo? Porque você tem muitos macronutrientes liberados a partir da decomposição do basalto, por exemplo, que é uma rocha magmática extrusiva, do riolito, que é outra rocha magmática extrusiva. Gente, a causa são as encostas íngremes, tá? Não, isso é uma característica do vulcão. Os vulcões têm encostas íngremes, nem todos têm encosta, porque alguns são estratovulcões. Estratovulcão é como se fosse um buraco na superfície, uma cratera, tá? Por onde o magma extravasa. Mas, de maneira geral, todo vulcão tem uma encosta íngreme, tá? Vegetação diversificada, olha, isso aqui poderia ser uma consequência, mas não é uma causa, né? Como o solo é mais fértil, você poderia ter ali uma vegetação um pouco mais diversificada. Poderia, porque depende de outros fatores, depende do clima também, tá? Bom, então não pode ser essa aqui também, beleza. Opa, rapidão, pronto. Drenagem eficiente. Drenagem, galera, é retirar a água de algum lugar. A gente não está falando de um fenômeno que tem como causa a retirada de água, tá? Nem do solo.
Clima ameno. Olha, geralmente áreas vulcânicas são áreas mais altas, então são áreas mais frias, mas isso aqui não é de fato um processo pedológico, não tem a ver ali com a fixação do ser humano nessas áreas, tá? Não é porque ali o clima é mais ameno, ou seja, temperaturas mais baixas em algum lugar, não, é porque nós temos um solo mais fértil em áreas vulcânicas, tá? Então, gabarito da questão, letra A.